através da gravação, tá? Então, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa última tarde desse curso de formação sobre avaliação e agora. Nesse último encontro, então, a Caroline e o Alan vão abordar algumas ferramentas e aplicativos para auxiliar nesse momento de realizar avaliações no ensino remoto, tá? A gente espera que seja útil e proveitoso para todos. Hoje é o último encontro, mas o ambiente ficará aberto para realizar as atividades, né, até quinta-feira que vem. Na sexta-feira, a gente vai estar reunindo as informações, as presenças e vai estar encaminhando a lista para certificação de vocês, certo? Então, quem não conseguiu acessar o ambiente durante a semana, né, pode ter mais esses dias para acessar e fazer as atividades indicadas e sugeridas, certo? Sintam-se muito à vontade para hoje, durante o curso, participarem falando, ou então participarem via chat, certo? Porque é uma forma de vocês estarem interagindo com os nossos palestrantes de hoje, tá? Então, mais uma vez, um bom curso a todos e a todas. E eu passo a palavra, então, para a Caroline e para o Alan. Fiquem bem à vontade. Então, uma boa tarde a todos, né? Nos encontramos aqui no nosso oitavo e último encontro do nosso curso, Avaliação e Agora, Estratégias para a Educação Básica. Acredito que foi um curso muito bacana. Agradeço a todos que participaram, que estão ativos, né, conosco, participando tanto dos encontros aqui pelo Meet, quanto das atividades lá no Google Classroom. E eu quero dizer para vocês que eu não vejo o chat, estou só vendo a minha tela compartilhada. Então, se o Alan ou se a Raquel quiserem em algum momento acharem pertinente lerem o que está sendo escrito no chat, ou algum colega quiser abrir o microfone em qualquer momento para colaborar, podem se sentir bem à vontade, tá bom? Então, nós Vou ficar de preparamos... olho no chat, tá, Caroline? Pode ficar bem Tá bom. tranquila. Isso, é que no outro dia eu estava no estúdio do excelentíssimo marido, então tem duas telas e microfones, eu conseguia participar e ver tudo. Hoje não, hoje eu só consigo ver a minha tela. Então, podem se sentir bem à vontade, tá bom? Então, hoje, antes de ir, na verdade, iniciar nas estratégias de ferramentas digitais, de ensino remoto, nós vamos fazer, como é o nosso último encontro, recapitular um pouquinho do que nós falamos até então. Então, como nós vimos, né, desde o início do curso, a avaliação deve ser um processo contínuo e constante durante o ensino e aprendizagem. Então, nós vimos, desde a apresentação das gurias, da avaliação diagnóstica, até a avaliação formativa, e semana passada, onde nós conversamos mais especificamente sobre a avaliação somativa, que, na verdade, a avaliação é um fator muito importante dentro do processo maior que é de ensino-aprendizagem, né? Então, tem que ser também pensada e planejada com muito respeito, muita singularidade, muito carinho, para que ela seja realmente benéfica e contribua de uma forma bem significativa dentro desse processo maior. Então, eu trouxe uma citação da professora Jussara Hoffmann, que fala que avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida da criança, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões, com a intenção de favorecer o máximo possível o seu desenvolvimento. Então, é tudo aquilo que a gente conversou na semana passada sobre a questão de, muitas vezes, fazer uma relação entre a avaliação sumativa e aquele ensino tradicional rígido, né? E de cunho classificatório que acaba julgando e oprimindo muitas vezes o estudante. Então, o processo todo de avaliar é muito maior do que apenas classificar e julgar o aluno, mas é contribuir no grande processo de ensino e aprendizagem.
Então, eu trouxe para vocês uma pirâmide que se encontra no e-book do Educaetos. Eu coloquei lá nos materiais também no Google Classroom o e-book inteiro. E ela traz essa reflexão sobre a avaliação como aprendizagem, como grande foco na aprendizagem. Então, a gente tem na base a educação como aprendizagem, que é a visão da aprendizagem como um processo, como um caminho e um desenvolvimento, contribuindo para a aprendizagem da criança, do aluno, enfim. A educação para a aprendizagem, que é o que a gente vai fazer, o que a gente vai auxiliar para promover a aprendizagem, para auxiliar esse desenvolvimento da aprendizagem. E no topo, então, a avaliação de aprendizagem, ou a avaliação da aprendizagem, que seria bem vinculada à questão da avaliação somativa, que é um diagnóstico total do processo, onde os objetivos foram alcançados, o que foi conquistado de aprendizagem durante esse processo, e que o aluno aprendeu. No nosso tema de casa, eu trouxe hoje pela manhã, quando eu fiz quando eu estava preparando esse material, tinham 17 colaborações lá no Google Class. Cada vez que chega a notificação do meu celular para habilitar a edição, eu já autorizo na hora e vocês conseguem fazer a edição daquele documento. E eu fiquei bem feliz assim com as colaborações de vocês, com as visões que vocês demonstraram tanto do artigo quanto das percepções sobre a rúbrica dentro da avaliação somativa, porque a gente acaba desvinculando aquela ideia de que a avaliação formativa é única e exclusivamente provas ou testes, que não existe outro jeito de fazer, e na verdade existem, né? A gente viu isso. Então, das 17 colaborações, eu trouxe algumas interessantes, alguns pontos, não consegui trazer todos, porque o slide não me... o espaço físico era menor, né? Mas dos pontos relevantes do artigo, né? Aí a questão de aproximação do cotidiano do aluno, promover a aprendizagem, criar estratégia para qualquer componente curricular através da rúbrica, a questão de que a avaliação afeta ou contribui para o desenvolvimento do aluno, isso é uma realidade, por isso que a gente tem que planejar ela, a avaliação com muito carinho. A questão de busca por melhorias, tanto da escola, quanto dos profs, quanto dos alunos, e aí necessitando sair da inércia. O aluno como agente principal na busca do seu melhor desempenho. A rúbrica, então, seria uma maneira leve de avaliar, e isso que o artigo era referente à matemática, que é uma componente curricular muitas vezes complicada de sair da prova, né? A questão de integrar a avaliação ao processo de ensino, que foi aquilo que eu falei logo no início, entender que ela faz parte dessa grande engrenagem e que ela é muito benéfica no processo como um todo. A questão que o aluno não espera apenas a nota, que ele acompanhe o seu desempenho, desculpem os erros, tá? A UNO, né? Mas ele consegue participar de todo o processo, desde a elaboração da rúbrica, ele consegue ver o que ele precisa atingir ou conquistar, e isso vai fazer com que ele tenha um desempenho muito mais satisfatório. A importância de usar diferentes instrumentos e a análise dentro da avaliação de uma forma progressiva. Então, tudo isso foram os pontos relevantes que vocês consideraram depois de ler o artigo. E sobre as percepções do uso de rúbricas, também foram respostas maravilhosas, e eu trouxe que a avaliação por rúbrica ajuda o aluno a interagir melhor com o seu cotidiano. O aluno ele vai perceber os seus erros e os seus acertos, e isso vai ser também muito benéfico para o processo da aprendizagem dele, para a construção e aquisição. As rúbricas desenvolvem habilidades também por parte dos professores,
não só por parte dos alunos, isso eu achei bem interessante. Os professores, a partir da avaliação por rúbricas, vão conseguir também apontar as suas falhas, vamos dizer assim, ou as suas fraquezas, para conseguir superar isso e beneficiar os alunos também no processo de aprendizagem deles. O aluno poderá perceber os seus acertos e onde pode melhorar, do ponto de vista que a avaliação por rúbrica é muito transparente e eles fazem parte ativa desse processo. E a facilidade em fazer a relação com as competências e habilidades previstas na BNCC. E eu achei isso muito interessante, porque realmente nós podemos construir rúbricas que se integrem com essas competências e habilidades dentro de cada unidade temática, dentro das nossas componentes curriculares. Então, se torna também uma avaliação muito atrelada, muito atual, dentro desse novo contexto de competências e habilidades que a BNCC nos apresenta. Como eu não vejo vocês, eu vou ir seguindo. Se alguém quiser interromper, pode ficar bem à vontade. Bom, então, semana passada, quando a gente conversou sobre a avaliação somativa, a gente conseguiu ver que é uma avaliação da aprendizagem, ela faz um diagnóstico do desempenho do aluno sobre determinado componente curricular, sobre determinado conteúdo que está sendo trabalhado. Ela vai refletir uma nota, e essa, na verdade, é a grande característica da avaliação somativa. Essa nota vai ser a soma dos resultados que o aluno obteve dos diferentes instrumentos de avaliação que foram ofertados a esse aluno, aplicados a esse aluno. A gente conseguiu ver também que a prova é uma aliada quando bem aplicada, quando bem planejada dentro das ações da avaliação somativa, mas que ela também não é o único caminho a ser seguido. Existem outros tantos instrumentos que a gente pode utilizar, avaliando, então, com as rúbricas ou de outra maneira que nós conseguirmos planejar. Também a gente viu que a avaliação somativa está muito relacionada culturalmente com a questão da educação tradicional, do ensino tradicional, vista muitas vezes única e exclusivamente como classificação de alunos, e que isso, na verdade, não é o que a gente espera, né? E que ela não precisa ser uma avaliação que intimide os alunos ou que seja apresentada com um tom de ameaça, que desenvolva o medo, ansiedade ou angústia dele. Ela é só um método avaliativo que vem para somar junto ao processo de ensino-aprendizagem e auxiliar o professor refletindo numa nota. Então, nós entendemos que a avaliação somativa, ela faz parte do mundo que a gente vive hoje. A gente pode dizer que a gente vive num mundo somativo. Tanto a escola, quando a gente precisa designar um boletim para um aluno, provas do SAEB, Provinha Brasil, Prova ANA, o próprio Enem, as universidades, algumas ainda fazem uso do vestibular, qualquer tipo de concurso público, seleções, tudo, na verdade, é numérico. E voltando até o Enem, as universidades, se tem provas escritas, como a redação, mas se atribui um valor a elas para justamente poder colocar em uma ordem. Então, a gente pode dizer que a gente vive num mundo somativo e que isso de todo... Então, que a avaliação somativa não é de toda ruim. Na verdade, ela vem nesse momento, nessa visão, para ajudar a conseguir andar as engrenagens, né?
Então, nós vimos que a avaliação somativa, ela vem como um dos instrumentos, né, que o uso como método e não como instrumentalização ou como benefício, e não como apenas o fim. Então, a gente pode enxergar a avaliação somativa como um dos métodos, um dos tantos instrumentos que nós vamos usar em benefício do processo, e não apenas como o fim dele, refletido numa nota. Outra coisa que a gente pode pensar é que a do, construção de todos os processos, não só do ensino-aprendizagem, mas de todos os processos em que a gente vivencia, é construído por erros e acertos. E os erros, eles fazem parte de todo o processo e nós aprendemos com eles. Então, geralmente os erros vêm antes dos acertos, eles precedem os nossos acertos e por isso que a gente aprende com eles. E nos métodos de ensino-aprendizagem, de avaliação, não é diferente. Então, na verdade, a gente precisa não refletir apenas os resultados negativos, mas avaliar eles, construir métodos em cima deles, para se chegar até os acertos. Então, aqui eu trouxe para vocês essas figuras, né, de que a gente não precisa fazer da avaliação formativa um terrorismo, a prova, não, as atividades, enfim, não precisam causar medo, não precisam intimidar, não precisa ser um instrumento que cause pânico nos alunos, né? Não precisa ser torturante o processo de avaliação para os alunos. E a gente tem inúmeras formas de fazer esse processo ser leve, ser tranquilo, refletir em atividades que eles possam demonstrar o conhecimento deles, não só da parte da memorização. E aí fazer com que o processo seja, então, dinâmico, seja leve, seja dialógico, seja diferenciado, e vai resultar, então, num final positivo, vai refletir, então, numa avaliação positiva para os alunos, e também vai refletir no trabalho pedagógico positivo do professor. Então, a gente entende que a avaliação, na verdade, é um processo. E é parte fundamental do grande processo escolar de ensino-aprendizagem. Então, é uma construção onde todos os métodos e instrumentos se conectam, se ligam, para chegar, então, na construção do conhecimento. Sem erros e sem acertos, sem ser engessado ou rígido, mas uma ação vai complementar a outra. E por isso a importância do planejamento da avaliação, não só das atividades ou do conteúdo em si, mas que a avaliação também seja planejada dentro do perfil e das singularidades dos alunos e da turma, para que ela, então, realmente seja uma aliada e parte do processo como um todo. Vocês estão me escutando? É que tá tudo tão silêncio, não vejo ninguém. Eu fico com Sim, medo de ter caído. Sim. Eu vi daqui a pouco eu caí, ninguém me disse nada. Nem sei como dizer, né? tô de olho, tá? Tô de olho. Tá bom, qualquer coisa. Então, a avaliação escolar, como parte desse grande processo, como parte dessa engrenagem que vai rodar e que vai, então, vai desenvolver todas as percepções e autonomia e construção significativa do aluno. Então, ela
reflete os valores e as expectativas do aluno e do professor, ela possibilita a visão do plano de ensino em geral, ela reflete a unidade, objetivo, conteúdos e métodos, isso é muito importante. Ela vai ser o ponto-chave da finalização de um plano de ensino, né? Volta-se, então, para as atividades do aluno, mas também ajuda na autopercepção do professor, porque é a partir dos resultados que o meu aluno vai ter na avaliação escolar que eu vou poder também fazer a minha autoavaliação enquanto professor. Aonde estão as fragilidades do meu plano de ensino, ou do método que eu utilizei, ou da minha didática, o que eu posso melhorar para contribuir para o aprimoramento deles. Então, tudo isso vai ajudar a desenvolver as capacidades e as habilidades, não só do aluno, o foco é no aluno, mas vai poder também aprimorar o método utilizado pelo professor. E a partir de tudo isso, a gente consegue ver que os três métodos avaliativos, eles vão automaticamente se relacionar entre si. Então, a gente pode utilizar uma avaliação de entrada, que seria a avaliação diagnóstica, como uma verificação inicial, uma base de desenvolvimento, para saber de onde que o meu aluno está e de onde que eu vou partir. Após essa primeira avaliação, eu posso partir para uma avaliação formativa, onde eu vou verificar progressivamente as aquisições, as construções de aprendizagem do meu aluno. E depois disso, eu posso partir para uma avaliação de verificação final, que seria a avaliação somativa, onde eu posso, a partir de uma avaliação que vai refletir em uma nota, ver as lacunas do meu processo, ou aonde eu preciso retomar o conteúdo com o meu aluno, e eu posso, então, voltar do início, ou posso iniciar a verificação da avaliação formativa novamente. Na verdade, elas três se relacionam e o professor pode caminhar por elas e não apenas eleger um método avaliativo para ser o seu carro-chefe. Então, na verdade, o grande sucesso da avaliação escolar é quando nós conseguimos caminhar por entre os métodos avaliativos de forma que a gente consiga usar todos eles em benefício do processo maior de ensino-aprendizagem. Então, eu posso fazer uma avaliação antes do processo, durante o processo, depois do processo. E se eu chegar lá na avaliação somativa e eu ver que a turma não teve um resultado tão satisfatório, eu posso, então, voltar, diagnosticar onde é que está o problema, aonde que estão as falhas, e aí seguir adiante. Então, no momento que a gente conseguir perpassar e fazer uma relação entre elas, dentro do nosso fazer pedagógico, a avaliação escolar, então, vai se tornar contínua, vai se tornar processual, que é o que diz na maioria dos nossos PPPs, e que é tão difícil de se colocar em prática, mas ela vai assumir, então, a sua verdadeira função e refletir os seus benefícios, potencializando o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Antes de passar para as estratégias, alguém gostaria de falar alguma coisa? A professora Raquel gostaria de complementar? Eu fiz esse link puxando a questão dos nossos 3 módulos, vamos dizer assim, porque como hoje é o nosso último encontro, eu achei importante fazer essa ligação entre os 3 métodos avaliativos que nós estudamos até então, para entender que os 3 são benéficos e que os 3 juntos
podem fazer toda a diferença dentro do nosso ambiente de sala de aula. Então, Perfeito, Carol. Assim, ó, a Yara, ela fez um questionamento no chat, fui ali tentando responder também por escrito, mas pode ser que é uma dúvida de todos. Ela diz que na escola dela, a escola dela está se encaminhando para realizar a avaliação por parecer, sendo que estão trabalhando à distância e o retorno não é de todos os alunos. Há algum caminho melhor para esse tipo de avaliação? Então, olha só, gente. Eu sei que é um momento delicado, complicado, né? Mas vamos pensar o seguinte: certamente as atividades que foram encaminhadas, elas tinham um objetivo, né? Daquelas atividades que retornaram, os alunos conseguiram atingir esse objetivo plenamente, parcialmente, insuficientemente, ou então talvez não houve retorno, né? É um resultado. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem que perceber também a questão do contexto escolar, né? Por exemplo, de repente tem um aluno que não tem aquela estrutura de apoio e auxílio a ele, né? Então, esse tipo de contexto também precisa ser analisado. Falei também para a Yara via chat, talvez, né, em vez de eu, professor, me responsabilizar sozinho pela elaboração do parecer, eu posso encaminhar uma atividade dizendo assim para o aluno, tá, nós vamos fazer uma avaliação agora. O que que você conseguiu aprender até esse momento? Pode ser um parecer do aluno realizado por escrito, ele pode, de repente, ser motivado, se ele tiver os recursos, claro, para mandar um áudio para você, professor, para entender o que, que ele construiu nesse tempo. Ou então, se tem aqueles que manjam um pouco mais e gostam das tecnologias, eles podem ser convidados a produzir um pequeno vídeo de 1 minuto, contando o que eles aprenderam, enfim. Mas também no sentido de dividir a tarefa de avaliar nesse momento com eles. Talvez eles, né, também é uma hipótese. Talvez as principais aprendizagens que estão sendo construídas nesse momento vão ser relativos a habilidades que a escola não estava percebendo, não estava colocando na atividade. Mas, por exemplo, se um aluno te disser, eu estou aprendendo a brincar com meus irmãos, ou cuidar meus irmãos, gente, é uma habilidade que ele desenvolveu também, de repente é responsabilidade, né? E aqueles alunos que não devolveram nenhuma atividade, pode ser um momento que eles vão perceber, eu ia ser avaliado por isso, não fiz nenhuma atividade, não mandei de volta. Então, né, claro, é assim, estou falando bem hipoteticamente, tá? O que talvez eu faria se eu estivesse fazendo a avaliação dos meus alunos de educação básica, né? muito delicado também, né, Raquel? Porque eu vejo pela escola onde eu trabalho, muitos pais também têm essa. Acabam sendo responsáveis pela não realização das atividades, né? Então, eu tenho alunos lá na escola que, quando vão, e a gente sabe do histórico, são super inteligentes, responsáveis em sala de aula, mas que os pais não estão indo buscar as atividades. E isso acaba prejudicando também eles, né? Então, Sim, é uma Carol. série de fatores, assim, que contribui para esse processo em especial, nesse momento de pandemia, ser mais complexo do que o natural, né? Nesse sentido, talvez, né, conversar com seus pares na escola, né, considerando esse contexto que faz parte da vida dos alunos de vocês, né, vocês vão fazer o melhor que é possível. Dias atrás, numa live, né, eles enfocaram muito, fazer algo é melhor do que não fazer. Então, não se preocupem se vai ser 100% certo o modo como vocês vão avaliar, mas assim, né, que seja um modo adequado para esse momento e também não se martirizem, não se cobrem aquilo que não é da alçada de vocês, tá? Acho assim, a gente também tem que cuidar, fazer essa distinção, porque senão a gente acaba carregando o mundo nas costas e professor não é para isso, tá? Bem, vou parar de falar e deixar a Carol seguir. Alguém quer contribuir? Fica, enfim, ninguém mais quer dar a sua visão sobre essa última questão conversada, sobre a relação dos três métodos? Senão eu vou seguir. Então eu vou seguir. Mas se vocês quiserem
se pronunciar, podem usar o chat, a Raquel lê para mim, ou vocês podem abrir o microfone também a qualquer momento, tá? Então, pensando na avaliação formativa, em tempos de ensino remoto, é possível? É possível. E aí, como a Yara colocou, depende também do contexto, como é que a gente vai entregar e realizar essa avaliação, essas atividades. Mas aqui a gente trouxe a ideia maior aqui, quando nós conversamos, a utilização de aplicativos como os nossos aliados. E aí a gente sabe que não é a realidade de todos os alunos, nem de todas as escolas, mas é interessante também a gente saber que tem essas possibilidades, tá? Então, a gente vai apresentar para vocês o Kahoot, o Socrative, que são aplicativos mais do lado da gamificação. O Kahoot é bem vinculado a desafios e a jogos. O Socrative ele tem mais um modelo sala de aula, pontuação e testes, né, testagens. E o Google Forms, que hoje está sendo uma ferramenta muito utilizada em todos os contextos, não só escolares, porque permite também a coleta de dados, né, não só atividades, mas a gente tende a preencher muitos formulários em inscrições de cursos ou para participação de alguma enquete, alguma pesquisa, mas ele também nos dá a possibilidade de criar um teste com pontuações. Então, também é uma ferramenta que pode ser utilizada como aliado nesse tempo remoto. Volto a dizer para vocês que não é em todos os contextos que nós vamos poder pensar e aplicar, mas são ferramentas possíveis, que não são difíceis e que até para depois que voltar a nossa normalidade, que eu não sei qual vai ser a normalidade, mas as nossas aulas presenciais pode ser ferramentas digitais que contribuam em aulas diversificadas, né? Então, primeiro eu vou apresentar para vocês, depois eu vou mostrar eles na plataforma, tá? O Kahoot, ele vem, então, no formato de games, de desafios. Ele tem como se fosse um quiz, então, testes. Ele é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos. Então, usa como tecnologia educacional em escolas e outras instituições de ensino. Ele tem uma visão de jogos de aprendizagem, tem alguns jogos prontos, mas dá a opção de se criar. Então, são testes de múltipla escolha, que permitem a geração de usuário, e eles podem ser acessados por meio do navegador, da web, Android, celular, ou também pelo Play Store com o aplicativo do Kahoot, baixando no seu Android. O Socrative, ele também tem esse formato de quiz, mas ele tem um layout mais sala de aula, também mais voltado para testes de aprendizagem. Ele fornece essas ferramentas de avaliação formativa para os professores, e aí tu pode fazer o login como professor para criar, e aí o aluno conectar dentro da sala de aula, que eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho. A missão do Socrative sempre foi conectar professores e alunos à medida que a aprendizagem acontece, fornecendo ferramentas divertidas e eficazes para avaliar a compreensão dos alunos em tempo real. Então, à medida que os alunos vão fazendo as atividades, o professor, dentro do seu login, consegue ver o desempenho deles, e é bem interessante. Ele tem um layout mais não tão gamificado quanto o Kahoot. E o Google Forms são formulários, então todo mundo que tem
uma conta Google, que tem acesso ao Gmail, ao Drive, vai ter acesso ao Google Forms também. Ele é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Então, eles servem também para pesquisar, para coletar dados, informações, questionários, registros. Ele tem sido, nesse momento pandêmico, utilizado muito nas universidades e secretarias de educação também. Aqui em Alegrete a gente usa muito para responder pesquisas, mas ele também serve para coletar dados. E ele tem a possibilidade de criar testes, inclusive atrelando uma pontuação a cada teste que se é feito. Então, também é uma ferramenta muito interessante e fácil de utilizar. Exato, Carol, ele é fácil de utilizar e depois que a gente aprende os macetes, dá para inclusive utilizar ele como uma forma de fazer uma avaliação gamificada. Claro que daí requer a gente dominar bem alguns macetes, né? Se tem algum professor de matemática, tem uma extensão que permite colocar as equações matemáticas sem desformatar. Então, é bem interessante o Google Forms, tá? Tem várias possibilidades escondidas dentro dele. E o Google Forms tem umas possibilidades escondidas, quem domina vai conseguir destrinchar bem ele, mas para quem é nível básico também, ele é bem, como é que diz, agora me fugiu a palavra. Mas quando tu começa a manusear e a mexer nele, mesmo sem muita noção, tu consegue desenvolver uma atividade ou fazer um formulário, porque ele não é tão difícil de manusear. Ele é intuitivo. Exato, Intuitivo. Fabiano, intuitivo. Eu ia dizer sei lá o que eu ia dizer, auto-intuitivo, tá? Então, esses foram as três ferramentas que a gente separou para mostrar para vocês hoje. E aí, se tiver um tempo, porque eu não sei como é que vai ser, a Renata, semana passada, falou da questão das rúbricas que podem ser criadas dentro do Classroom. Então, se tiver no final, depois que a gente já tiver visto os três, eu posso também mostrar esse acesso dentro do Google Classroom para a criação das rúbricas, tá? Eu vou passar agora para as telas para vocês terem uma noção de como eles funcionam, tá? A gente vai trabalhar um pouco em conjunto agora. Mas lembrando que depois no final eu vou colocar algo junto lá com o material de suporte e os slides desse encontro, eu vou colocar os links do YouTube com pequenos tutoriais bem interessantes sobre como manusear o Kahoot, o Socrative e o Google Forms. Tá? Então, hoje, na verdade, até porque a gente não tem um tempo maior, então eu vou dar mais uma noção para vocês de como que eles podem ser nossos aliados, como que a gente pode manusear essas ferramentas. Mas se vocês tiverem, então, acesso depois no Google Classroom, vocês vão poder ter um tutorial bem mais completo dessas ferramentas, tá bom? Então, eu vou sair daqui e vou abrir o primeiro, que é o Kahoot. Aí. E vocês vão me dizendo se vocês enxergam. Eu peço um pouco de calma, porque o meu computador, como eu disse para vocês, ele tá idoso, então de vez em quando ele dá umas travadas. O Kahoot a gente pode encontrar ele digitando diretamente no Google. Ele vai nos levar ao kahoot.com, que é essa página aqui. E assim que eu puder clicar nela e abrir, ela vai mostrar para vocês.
ela é uma página que está em inglês, mas vocês podem fazer com que ela se traduza, tá? Clicando com o botão direito na tela central, sempre vai ter a, a opção traduzir para o português, para que vocês consigam manusear quem não tem como eu, um entendimento mais aprofundado de inglês. Então, a gente vai se conectar no site. Eu já estou conectada, mas vocês podem se inscrever, é bem fácil o acesso, vai pedir um login e uma senha. Vocês podem se cadastrar pelo e-mail. E aí o Kahoot, ele vai dar... ele tem como é que diz, meu Deus? Algumas opções premium. Então, ele tem a versão grátis, que é a que eu uso, mas tem algumas versões premiums que são pagas. Então, essa página inicial do Kahoot, tá? Aqui eles vão ter algumas tarefas. Aqui nessa aba tá os Kahoots que eu desenvolvi, que agora eu vou mostrar para vocês. E nessa aba aqui estão os relatórios, onde eu consigo, à medida que vocês vão, os meus alunos vão preenchendo os testes, vão fazendo os games, eu consigo ter um relatório de quem participou e das suas respostas, tá? Então, clicando aqui em Kahoot, eu vou ir para a página onde eu tenho os meus já criados e a página que eu posso criar eles também. Então, aqui são os meus games, os meus Kahoots, tá? Eu estou logada como a Euneb Eurípides, que é a escola onde eu trabalho. E aqui eu tenho um teste que eu fiz ontem, para ver como é que tem um jogador que fui eu mesmo que joguei, para ver como é que seria. E esse teste que eu vou disponibilizar depois para vocês jogarem, tá? Mas como que eu posso criar um Kahoot? Se eu clicar em organização de pastas, sempre que tiver essa estrelinha aqui é porque é premium, ou seja, da maneira free, grátis, a gente não vai conseguir utilizar. Então, eu vou criar um novo Kahoot. Vou fazer de modo bem simples, até porque o meu computador não está ajudando muito, tá bem lento. Mas só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer, tá bom? Ó. E aí eu vou ter alguns templates, que são esses daqui que ainda não abriram, que são designs já prontos. Ou, e sempre que tiver também a estrelinha, lembrando que eu não posso utilizar, mas tem alguns templates que são gratuitos, ou eu posso criar um. Então, aqui eu tenho limite de tempo, que eu vou dar para cada aluno responder, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos, né? Tudo temporizado. Aqui é a pontuação que cada pergunta vai ter. Então, pode ser 0, pode ser 100, pode ser mais, eu posso escolher. Seleção única ou multisseleção, ou seja, só uma é correta ou não, né? Ou várias. Aqui eu posso arrastar uma imagem, eu posso colocar um link do YouTube para fazer a minha atividade. E aqui em cima eu vou perguntar, vou fazer uma pergunta. Vou botar teste curso, tá? Vai ser a minha pergunta. E aqui, então, eu vou colocar as opções. Então, eu vou botar a opção 1, a opção 2, a opção 3 e a opção 4. Como diz a Raquel, eu tô sem criatividade, tá? Depois eu passo o melhorzinho para vocês.
Mas é só para vocês terem uma noção, tá? E aqui nessas bolinhas eu vou deixar marcado qual que é a opção certa. Eu vou dizer que a opção certa é a opção 1, tá? Aqui em bibliotecas de imagem eu posso pesquisar dentro do próprio aplicativo, aí eu vou colocar lá, só para a gente ter uma noção, ou eu poderia importar do próprio computador, ou eu posso colocar um link do YouTube, que o aluno possa ver o vídeo para depois responder. E aí, pronto, está pronta a minha atividade. Eu posso adicionar mais perguntas, se eu quiser, e aí eu posso utilizar na versão free o questionário, que foi isso que a gente utilizou, ou o verdadeiro ou falso, tá? E aí aqui eu vou explicar, por exemplo, choveu hoje em Alegrete. Verdadeiro ou falso? E aí eu vou explicar, como se fosse uma afirmação, né? Eu vou dizer que é falso, hoje em Alegrete não choveu. Essa é a verdadeira, é a resposta. E aqui eu posso enviar a imagem do computador, da própria biblioteca, ou colocar o link no YouTube. Eu posso adicionar quantas perguntas eu quiser, mas agora eu já terminei. Então, eu vou clicar aqui no feito, tá? E aí eu vou colocar um título para o Kahoot. Teste 01. A descrição opcional. Teste realizado no curso. Tá bom? Continuar. E aí eu vou estar validando o meu Kahoot. Feito. E aí, vai me dar, então, a opção de mandar esse teste para vocês fazerem. Então, eu vou mandar o teste, é o link, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link para ti, Alan, pode ser, e tu manda no chat, para mim não precisar Sim, parar a pode ser, Carol. apresentação. Tá. Tá. Peraí que tá lento, né? Como eu disse para você, tem que ter paciência. Carol, enquanto você espera carregar, acho que convém falar também que no Kahoot existem alguns testes disponíveis para vários conteúdos, então vale a pena também pesquisar nele o que tem de pronto, né? E Tá, alguns tem estão os, disponíveis para ser aí, utilizados, tá? Então tá, também já vale tem essa dica. prontos, na verdade, né? Se aí eu só vou Uhum. colocar a temática ali embaixo onde eu mostrei para vocês a questão do. Peraí, gente. Todo mundo vendo meu WhatsApp. Normal, acontece. Ali o Alan dupla se for. Viu? Ó, esse é o link do Kahoot que eu vou mandar pro Alan, dupla se for, para mandar no chat, para mim não precisar sair da minha apresentação. Ó, conseguiu, Alan? Consegui, só um segundinho. Quando vocês clicarem nesse link, ele vai direcionar direto para o meu teste, que é esse daqui que eu já fiz ontem, deixei pronto. E aí ele vai pedir para vocês colocarem um nome para iniciar imediatamente o teste. E aí eu vou deixar aberto nos relatórios aqui, para a gente conseguir ver simultaneamente como é que aparece do ponto de vista do professor. À medida que vocês forem conseguindo entrar, me avisem. Eu peço desculpas realmente, pessoal, pela demora nos links, mas, enfim, tecnologias são boas.
Ó, e aí, quando eu coloco em relatórios aqui, ele vai aparecer os testes que eu disponibilizei. Esse é a avaliação teste. Eu vou abrir. Não tem nenhum jogador, ou seja, vocês não Já conseguiram está no acessar chat. ainda. Tá? Já está no chat. Ó, eu vou abrir para ver. Vocês me digam se conseguiram acessar. Sim, eu consegui acessar. Gente, é só clicar em cima do link ou então copiar e colar ele numa nova aba do navegador, tá? Isso, eu já tô jogando. Tá. Então, joguem para mim mostrar para vocês dentro da visão do professor. Ó. Dentro dos relatórios, quando eu abri, apareceu, tinha as minhas opções de testes que eu criei. Esse é o teste de avaliação que vocês estão criando. Então, ele vai me dizer, eu tenho no máximo 100 jogadores. E aqui me diz que não estão, mas agora eu vou atualizar. Eu posso compartilhar ele copiando o link, que foi o que a gente fez, mas eu posso compartilhar ele também no Google Classroom, no Facebook, no Twitter. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Alguém já terminou? Eu terminei. Tava fácil, ó. Ah, tava. Também terminei e fui muito mal. Eu ia dizer, alguém erra pra gente ver como é que fica. Eu errei quase todas. Quer dizer, eu demorei muito para responder, tá? Ah, Bem, sim, porque tinha o limite de tempo também, né? aham. Mas bem, os demais cursistas conseguiram acessar, só assim para quem não conhecia, né, para ter uma ideia de como o aluno visualiza. Mas é bem interessante que vocês também Exatamente. tenham essa noção de como o aluno visualiza, né? Isso ajuda a Exato. Foi pensar. isso. O que eu pensei? Eu vou mostrar para vocês. Mostrei aqui do ponto de vista do professor, como que a gente cria e o que a gente aparece. Essa é a tela, né? Então, teve 20 players, ó. Clicando nos players, a gente vai conseguir ver o desempenho. Ó, e aí pelos nomes de vocês, né, os rankings, todo mundo, então, teve 100%. Que bom. Cadê tu, Raquel? Tem um eu aí, sou eu. De repente eu não terminei, porque deu uma mensagem meio esquisita aqui para mim, tá? Ah, tá aqui, ó. Ali, A EU acertou 50%, ó. sim. Então, aqui é a visão de vocês enquanto professor. Esse que vocês fizerem é a visão enquanto aluno, é assim que eles vão receber a atividade. Eu acho bem fácil o Kahoot, porque ele não pede login, né? Só manda o link, o aluno consegue acessar e já sair fazendo a atividade. E aqui, nessa visão dos professores, vocês conseguem ver, então, a quantidade, né, o ranking, se fosse, como é de uma perspectiva de gamificação, então tem essa questão de ranqueamento, né? Claro que tinha só duas opções no nosso teste, mas pode ser N opções, né? E aqui a gente vê o desenvolvimento, né, de todos que acertaram pelos nomes e de todos os quem acertou e quem não foi tão bem assim. Então, essa é a visão do professor dentro do Kahoot. Eu gosto desse aplicativo porque eu acho ele fácil dos alunos acessarem. E como a gente viu, para a criação ele também não é muito complexo. Claro que ele se apresenta em inglês, mas se a gente clicar com o botão direito, a gente consegue traduzir a página, e aí a gente consegue fazer quantas opções forem necessárias, né? Deixa eu só mostrar para vocês ali onde a professora Raquel falou da questão que já tem os testes prontos. Então, eu vou clicar em criar o novo Kahoot. E ali, bem na esquerda da tela, aonde eu cliquei para adicionar mais perguntas,
vai ter a opção buscar testes prontos, alguma coisa nesse sentido. Então, naquela opção, a gente já pode buscar jogos que já estejam formatados e prontos e baixar para o nosso Kahoot e disponibilizar para os nossos alunos. Aqui, ó, Question Bank. Seria banco de questões. Não consegui traduzir a página, está aqui, ó. Banco de perguntas. Eu clicando aqui no banco, não vou clicar, porque tá lento e eu quero passar para o Socrative, até por uma questão de horário. Mas clicando aqui em banco de perguntas, a gente vai conseguir já ver o que tem pronto sobre a temática que a gente quer usar. Lembrando que eu vou colocar um tutorial bem esmiuçado lá no nosso Classroom, e é uma ferramenta que eu acho bem interessante de vocês explorarem, porque ela não é difícil e enfim, eu acho bem interessante. Alguma pergunta ou eu posso passar para o Socrative? Acho que pode passar, Caroline. Então, o Socrative, a gente pode também buscar no Google, né? Fazer a busca aqui. Bem como se fala. Socrative. Ele tem duas possibilidades. O Socrative do professor, que é o que a gente vai se cadastrar, e o Socrative Students, que é o que o aluno vai acessar para poder entrar na sala de aula e fazer atividade. Assim como o Kahoot, a gente precisa se cadastrar na plataforma do Socrative, também não é difícil, e também tem as opções prêmios. Então, tem algumas ações que a gente só pode fazer se a gente paga, mas clicando aqui em cadastro gratuitamente, vai pedir para vocês um e-mail ou uma senha, para vocês poderem se cadastrar, se conectar lá em cima. E aí, vocês clicando na opção básica, se não me engano, ou gratuita, vocês vão conseguir se conectar. Então, se conectar, eu posso o login do aluno, que ele vai precisar logar para ir para a sala de aula, mas a gente vai fazer o login do professor. Login do professor, então eu vou entrar com o meu acesso, que é o meu e-mail e minha senha. Eu me cadastrei, então vocês vão se cadastrar, não é difícil, é fácil. Lembrando que a gente pode traduzir a página sempre. Então, quando a gente entra aqui no Socrative, a gente tem essa página inicial, que são os quiz, né? Que a gente vai, na verdade, precisar depois para vincular o quiz que a gente fez à nossa sala de aula. Os quizzes, que são os que a gente fez. Então, eu tenho aqui o teste curso avaliação, que é o que eu vou aplicar com vocês. E aqui adicione quiz, que eu vou clicar agora para mostrar para vocês como é que a gente faz. Os quartos, que na verdade seriam as nossas salas de aula, tá? Então, nessa função modelo básico, a gente só pode ter uma sala de aula. E vocês estão vendo que está ativa porque eu vinculei a atividade que a gente vai fazer agora a essa sala de aula. Então, esse sinalzinho aqui do AirLess ligado quer dizer que tem uma atividade ativa dentro da sala de aula Caroline Coelho 2020, tá? Quando a gente se cadastra no Socrative, aqui em cima, em vez de dizer o nosso nome, tem um código, tá? Então, vindo aqui nessa canetinha, clicando aqui, a gente pode editar e dar o nome da sala de aula e ficar melhor. Claro que eu não consigo editar agora, porque tem uma atividade em andamento, tá? Aqui em relatórios, a medida em resultado, relatórios e resultados, então, dos testes é o que vai aparecer depois que vocês
quando vocês se cadastrarem, é isso daqui que vai aparecer para mim, e à medida que vocês forem completando, vai aparecendo as respostas. Aqui eu me cadastrei 2 vezes, como Carol e teste, para ver se eu conseguir entrar na sala de aula, mas eu acabei não respondendo nenhuma questão. Então, vocês podem ver que tem esses 2 alunos cadastrados, mas nenhuma questão pronta. Então, eu vou lá em quizzes, e eu quero, então, criar um quiz. Eu vou em adicionar. Eu posso importar, se eu já tenho algum pronto, ou eu posso criar um novo. Lembrando que o Socrative, agora eu vou mostrar para vocês, ele tem a opção de baixar a atividade. Então, se eu quero imprimir também, fazer aqui e imprimir, eu posso, tá? Então, aqui vai ser o nome do quiz, eu vou colocar teste 01, tá? E aqui eu vou dizer o que eu quero. Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou resposta curta. Aí eu vou dizer que eu quero múltipla escolha. E aqui eu vou colocar a pergunta. Qual é o nome do curso, tá? Daí eu vou colocar na letra A, avaliação, na letra B, didática, didática, ai, isso. Na letra C eu vou botar inclusão, na letra V eu vou botar ciência, tá? Eu posso adicionar mais respostas, e aí eu vou clicar qual que é a resposta certa. Aqui eu posso inserir alguma imagem. Ok, eu não deveria ter clicado, porque vai abrir uma aba. Ó, essa imagem eu posso baixar direto das imagens que eu tenho no meu computador. Não tenho nenhuma aqui mais disponível. Minha aba de GIFs. Aqui uma outra. Vamos ver se vai aparecer. Ó, apareceu. Então, eu posso colocar aqui, tá? Tem uma pergunta pronta. Se eu quiser fazer só uma pergunta, eu salvo e saio. Se eu quiser adicionar mais, eu posso clicar. Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou resposta curta. Vamos clicar em resposta curta. E aí eu sei lá, teste 1, só para vocês verem. E aqui eu posso colocar respostas que sejam frases, enfim, tá? Não quero isso, não gostei, tá? Não é do jeito que eu quis, acho desnecessário. Clico no leixinho, vai excluir, tá bom? Terminei o meu quiz, salvar e sair. O quiz foi salvo aqui, tá bom? Só que como é que eu tenho que colocar ele dentro da minha sala de aula? Porque se eu clicar aqui, ó, eu vou tirar uma cópia. Se eu clicar aqui na setinha, eu vou baixar isso para o meu computador, me dando a opção de imprimir também. E se eu compartilhar aqui, eu não vou compartilhar com os alunos, eu vou compartilhar com os outros professores que queiram, de repente, colaborar. Se eu quiser fazer uma atividade colaborativa, por exemplo, eu, a professora Raquel e a Renata, a gente pode compartilhar e cada uma criar uma atividade ou uma pergunta, por exemplo. Tá? Mas, enfim, como é que eu coloco ele dentro da minha sala de aula? Eu vou aqui em lançamentos, clico em questionário. Você gostaria de interromper a atividade atual? Eu vou dizer que não, né? Porque senão eu não vou conseguir falar com vocês. Mas se eu não tivesse a atividade lá que eu vou propor para vocês, ele ia me levar direto para a lista de quiz, onde eu vou clicar no teste 1 e vou relacionar ele direto para a minha sala de aula. Então, como eu disse para vocês, a única limitação dessa função free
é que eu só posso ter uma sala de aula e uma atividade por sala de aula, tá? Então, eu vou também, Alan, vou te mandar de novo, tá? Ah, Ok, não, Carol. para ir no Socrative não precisa. No Socrative vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar no Google, no Socrative Students. Vou projetar para vocês verem. Vocês podem procurar no navegador de vocês o Socrative Students, tá? É esse aqui, ó. Student Login, Socrative. Quando vocês clicarem nele, ele vai abrir uma tela pedindo o nome da sala de aula, tá? Student Login, whole name. É o nome da sala de aula. Se vocês quiserem deixar em português, vocês só clicam aqui na bandeirinha de baixo. Nome da sala de aula. O nome da sala de aula é esse daqui, ó. Carolina Coelho 2020. Tá? Estão conseguindo? Clicando colocando Caroline Coelho 2020, que é o nome da sala de aula, e clicando em entrar, vai pedir o nome para vocês. Vou fazer aqui também. Caroline Coelho 2020. Opa! 2020. Entrar. E aí vai pedir um nome. Ai, ai, ai. Ó, qual é o seu nome? Vou botar Caroline Coelho. E vou entrar. E aí eu vou entrar dentro da sala de aula. E aí eu tenho também duas perguntas. E aí, enquanto vocês respondem, olha que legal que fica nos meus resultados da página Socrative. Ó, marca, alguém erra aí pra gente ver como é que fica aqui na nossa tabela. Vou errar aqui já que eu tô aqui. A Dirce acabou de errar lá para ti. Bem querida. Obrigada, Dirce. Vou errar também, ó. Ó, e aí quando eu ponho que tá correto, ele já me diz que tá incorreto. Ó, vou errar. Vou fazer junto com vocês, ó. Ó, Caroline Coelho acabou de errar. Que horror, não prestou atenção essa gente no curso. Então, olha só que interessante. Claro que essa atividade eu vou colocar quanto tempo que eu quero que ela fique disponível. Eu posso fazer online, como a gente está fazendo, ou eu posso só passar o nome da sala de aula e deixar que eles façam. Mas o interessante é que a gente vai conseguir ter aqui nessa aba resultados uma interface do que os nossos alunos responderam. E isso de forma, vocês viram que à medida que vocês estavam respondendo, estavam aparecendo, né? Estava se movimentando, mas também à medida que eu for entrando no meu aplicativo, eu posso visualizar. E aqui embaixo ele me dá a porcentagem, então, de quantos acertaram a pergunta 1 e a pergunta 2. Lembrando que eu posso fazer eles perguntas e vai nos dar essa tabela. Terminei, não quero mais fazer. Olha como eu errei. Curso, botei com 2 S. Olha a professora fazendo as coisas de noite sem ver. Terminei. Terminei, todo mundo fez, acabei a minha atividade. Clico em terminar. Tenho certeza que você deseja encerrar a atividade? Tenho certeza que eu desejo encerrar a atividade vai estar encerrada. Vejam que aqui dizem, ó, aí, que tinha 13 pessoas online na minha sala de aula. Cliquei em encerrar a atividade e me colocou direto para a página inicial do Socrative, onde se eu quiser entrar e criar outro quiz ou adicionar outra atividade na minha sala de aula, é só eu fazer todo o processo
novamente. O que vocês acharam? Legal, Carol. Aí, conseguiram entender? Estou indo muito rápido. Vai ter tutorial desse no Classroom depois também, né? Vai ter tutorial de todos eles, eu vou colocar. Do Kahoot, do Socrative e também do Google Forms, que eu vou apresentar agora. De todos esses, eu vou colocar o tutorial, tá? Perfeito. Então, fiquem tranquilos. Mas eu acho bem interessante vocês explorarem, porque à primeira vista, como é inglês, a gente fica meio assim, né? Só que tem a possibilidade de traduzir a página e, como diz a Raquel, eles são bem intuitivos. Mas com o tutorial se fica muito mais fácil, assim, de tirar alguma dúvida. Mas são ferramentas bem interessantes, bem legais, que vale a pena a gente se aventurar. Alguma pergunta eu posso passar para o formulário? Passa para o formulário. O chat está todo mundo quietinho, Raquel. Sim, a Fabiane não conseguiu entrar no Socrative, mas vai ter o tutorial depois, ela pode saber experimentar com o tutorial, Pode tá, ser porque eu Fabiane? E terminei. não é complicado com o tutorial, tá? Só você vai ter que tirar um tempinho para sentar, ler e fazendo, tá? Exato. Aqui, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou dando as duas visões. A visão do professor, que é o que vocês estão vendo na tela, o que eu estou mais ou menos fazendo, que com o tutorial vocês vão ter autonomia de fazer, e vocês estão tendo a percepção do aluno cada vez que a gente joga e disponibiliza uma atividade para ser feita. Tá? Então, na verdade, até que o nosso tempo é curto, né, Raquel? Mas se Sim. vocês tiverem alguma dúvida, seguindo o tutorial é bem fácil, mas se tiverem alguma dúvida, podem me chamar também. O interessante é a gente se aventurar nessas novas ferramentas, é bem bacana. Então, o Google Classroom não, o Google Formulário, ele está dentro da nossa, uma das ferramentas que o Google proporciona para quem tem a sua conta. Então, se eu abrir a minha página inicial, ele se encontra dentro do Google Drive. Então, eu abrindo o meu Google Drive, onde tem várias coisas, todos os documentos compartilhados estão aqui, eu clicando aqui nessa abinha aqui de novo, para mim criar, né, o Google Formulários. Primeiro eu vou apresentar, vou mostrar para vocês antes de criar, eu vou mostrar um já pronto, tá? Deixa só o meu computador resolver me auxiliar. Carol, eu te mandei pelo e-mail o formulário aquele que nós fizemos. Ah, tá. Da avaliação. Agora eu abro. Esse aqui, ó, né? Compartilhado há pouco, já aparece aqui mesmo. Deixa eu só mostrar para vocês, ó, esse formulário, defesa de dissertação. Eu criei ele para coletar dados. No dia que eu defendi a minha dissertação, eu precisava fazer uma lista de presença de todos os acadêmicos, os mestrandos e doutorandos que estavam presentes no dia, conectados, para que a gente pudesse fazer a ata de participação, tá? Então, esse daqui foi o seminário, o formulário. Ele funcionou como uma coleta de dados, então eu pedia o nome, a matrícula do aluno e o endereço de e-mail, tá? E assim que todos responderam de uma visão, a gente, clicando em respostas, eu conseguia ter todas as respostas, um resumo geral, uma resposta pergunta a pergunta e uma resposta individual. Ou seja, o que cada aluno respondeu, tá? Então, claro, se eu tivesse múltipla escolha, como eu vou mostrar para vocês,
Esse resumo me dá o percentual do que todos responderam. E de uma maneira individual, me dá o que 41 pessoas responderam, me dá bem específico as respostas de cada um, tá? Então, vou fechar para terem essa visão. Ai, travou. Aqui, ó. Dentro do Google Drive, então, eu clicando nesse maisinho de novo, eu vou encontrar todas as opções que o Google me dá. Documentos, planilhas, apresentações que imitam o PowerPoint. E eu criando em mais, clicando em mais, eu tenho outras tantas opções. E aqui eu tenho formulário do Google. Eu clicando em formulário, ele já abre uma aba própria com um formulário que eu possa editar. Então, aqui eu tenho formulário, eu tenho um formulário sem título, e aí eu vou aplicar um título para ele, que é o que a minha imaginação está me deixando, teste. E aqui eu vou descrever para que ele é. Então, teste do curso de avaliação, tá? E aqui eu tenho, então, as opções de perguntas, né? Pergunta sem título, eu vou inserir a pergunta, eu quero saber, vou 2 escolher mais 2. 2 mais 2, pode ser. Tá mais criativa que eu, Raquel. Ó, 2 mais 2. E aí aqui eu posso dizer se eu quero múltipla escolha, se eu quero caixa de seleção, se eu quero uma resposta curta ou um parágrafo, mas eu quero múltipla escolha. Porque na opção 1 eu vou dizer que 2 mais 2 é 5, ou eu vou dizer que 2 mais 2 é 3, ou eu vou dizer que 2 mais 2 é 4, tá? E eu vou marcar aqui. Opa. Não vou marcar porque eu não coloquei a opção teste. Isso daqui, o primeiro layout é como coleta de dados, tá? Mas eu quero teste, eu quero atribuir nota e eu quero dizer qual dessas está certa. Eu vou aqui nessa aba, eu posso personalizar tema, ou seja, colocar a cor que eu quiser. Eu posso visualizar ele depois de pronto. E eu clicando em configurações, ó, eu tenho um aspecto geral, coleta de dados, se eu quiser coletar e-mails, enfim. Apresentação e teste, que é o que a gente quer hoje. Então, nós queremos criar um teste. E aí eu posso saber se a nota vai logo depois de envio ou se depois que eu revisar a gente manda as notas pelos e-mails dele. Vou dizer que eu quero logo depois do envio. E vou salvar. E aí aqui, clicando nisso em teste, eu tenho a chave de resposta. E aí eu vou clicar na resposta certa e eu vou atribuir quantos pontos eu quiser. Eu vou dizer que essa vale 10 pontos. E eu vou concluir. Tá bom? Eu posso tornar essa questão obrigatória ou não, ou seja, o aluno é obrigado a responder para poder concluir ou não. Ele pode concluir e entregar o questionário sem. E aí aqui eu tenho em adicionar mais pergunta, vai adicionar embaixo. Eu posso importar perguntas já prontas, eu posso mexer no título, descrição, do layout, eu posso adicionar imagens, eu posso adicionar vídeos, tá? E eu posso também excluir. Se eu não gostei, eu clico no lixo. Como o nosso tempo já está se esvaindo, eu vou deixar assim, tá?
Aqui, então, como eu disse, eu personalizo o tema, eu posso colocar tanto imagens dentro da minha pergunta, quanto eu posso deixar um cabeçalho mais bonito, tá? Enfim. E aí eu finalizei o meu formulário e eu clico em enviar. Como é que eu vou enviar para os meus alunos? Eu posso enviar por e-mail, tá? Ou eu clico aqui nessa chavezinha que vai me dar um link. Esse é o link que eu vou copiar e mandar para os meus alunos responder. Só que eu não vou copiar esse. Eu vou copiar para mandar para vocês o que a gente já fez, que é mais bonitinho. Alan, tu quer mandar o link enquanto abre aqui? Porque como tu compartilhou comigo, vai aparecer igual. Sim, mandou. Então, o Alan vai mandar um link para vocês. E vocês podem clicar nesse link e vai abrir diretamente o formulário. Onde eu escrevo muito errado. Estão conseguindo acessar? Conseguiram? Sim, está dando acesso. Ó, vou abrir aqui então para a gente ver mais ou menos como é que vai ficar. Ó, então aqui é o formulário que a gente criou para vocês responderem. O Alan criou. Obrigada, Alan, foi lindo. Ele colocou, então, o cabeçalho, colocou uma descrição, tá, do que seria. Ele pede o nome completo de vocês, pede o e-mail para uma coleta de dados. E depois ele faz, então, as perguntas, que são são quatro. 3 de múltipla escolha e uma, então, que é uma resposta que vocês podem dar uma resposta longa, tá? E aí, se vocês conseguem, depois que vocês responderem, a gente vai visualizar, e aqui o Google já me dá. 2 pessoas já responderam, e aí eu consigo ter acesso 3, agora 4, que está aumentando, e eu consigo ter um acesso, então, mais rápido de uma avaliação dos meus alunos. Esse a gente não botou avaliação, né, Alan? Não tem pontuação, né? Não me lembro. Não, esse nós não colocamos. Esse não colocou pontuação. Mas o professor, a partir das respostas, pode avaliar da forma que achar necessário, né? Ou se a gente clicar lá no... Eu poderia mudar ele, depois de pronto. Clicando em configurações, eu poderia atribuir, então, as respostas. No momento que a gente atribui as respostas, não, a nota. No momento que a gente atribui a nota, finalizando a participação, o Google já vai dar a nota final que cada um tirou. Mas não é agora a gente só tem uma visão das respostas no total. Ó. Então, 11 pessoas já responderam, então a gente já tem um resumo aqui de quem respondeu. Eu já vi que a Yara respondeu, a Raquel, a Adriana, a Cláudia, a Patrícia, a Margarete, a Isis, a Nathalie, a Fátima, a Suzete. E aí eu tenho os e-mails. E aqui, então, eu tenho a porcentagem, em formas de gráfico, das respostas que todo mundo, que vocês fizeram, tá? E a gente vê que à medida que vão respondendo, as respostas os gráficos vão se movimentando,
tá? Isso é das múltipla escolha, que fica assim. E na descritiva, então, o que cada um responderam. A pergunta era: conte um pouco sobre a sua percepção em relação às avaliações e ferramentas apresentadas durante o curso de formação, tendo em vista as suas vivências na sala de aula. E aí a gente tem: adorei, testando, interessantes, um processo necessário, muito bom o curso, recursos novos para podermos utilizar como ferramentas em nossa prática, excelente, gratidão, eu que fico de poder partilhar esses momentos com vocês, aprendi muito no curso, enfim, e é assim que a gente consegue visualizar as notas dos nossos alunos. Então, esse questionário que a gente aplicou para vocês, a gente não vinculou ele nos testes, ou seja, a gente não deu uma pontuação. Então, o professor ele vai ter que analisar as respostas de cada um para poder fazer a pontuação depois. Mas se a gente vincular ele no quesito testes aqui em configuração, ele já nos dá a pontuação de cada aluno. Então, ele é um recurso que a gente pode usar bem como a questão da prova. E quem utiliza o Classroom, né, tem a possibilidade de lá já vincular o teste lá no próprio Classroom ou a atividade que é proposta como avaliação, tá? É bem interessante também esse recurso, porque, né, como é recurso do Google, eles conversam entre si, tá? É fácil de vincular um com o outro. Raquel, já são 13h30, então eu vou voltar lá para a minha apresentação para a gente finalizar, tá? Não deu tempo de falar sobre as rúbricas no Classroom, mas eu posso colocar o tutorial também junto, para quem quiser dar uma navegada, tá? Ou, se quiser, a gente Então, pode, na verdade, se o pessoal achar interessante, a gente pode fazer um tour bem rápido, mas assim, descer em muitos detalhes. Só que depende dos cursistas. vocês que sabem. Mas se vocês quiserem só o tutorial também, sim, eu queço, Estevam, sim, tutorial, sim, fazer um tour rápido. Ah, vocês têm mais uma dinâmica. Então, Carol, de repente, Vamos finalizar, eu acho, aqui, e aí eu coloco no tutorial. Mas é bem fácil, não é difícil, e com o tutorial também a gente vai consegue se achar lá dentro, tá? Então, assim, o que a gente quis com essa questão com essa dinâmica, demonstrar para vocês e que vocês participassem também respondendo os quiz que a gente disponibilizou. É que vocês experimentassem uma simulação da forma, do ponto de vista do aluno, respondendo as atividades, mas que vocês também pudessem observar, como eu projetei, de que maneira essas respostas são apresentadas para vocês, ou seja, como que vocês vão poder caminhar dentro da plataforma e de que forma essas respostas rápidas vão auxiliar nas correções e na dinamização do trabalho de vocês enquanto professor, tá? Então, esse foi o nosso objetivo dentro nessas atividades. Então, assim, de considerações gerais, né? A gente entende que a avaliação somativa, ela pode destacar os pontos fortes e os pontos fracos, tanto do aluno como do professor. Se a gente utilizar ela para fazer uma análise do nosso planejamento, nós podemos fortificar ele a partir de assinalar aonde que nós erramos, na verdade, ou deixamos de ser tão claros, mostrando que a avaliação é um método, não é o método, né? E sim a relação entre todas as três que vão fazer a gente ter um caminho benéfico, um processo de ensino-aprendizagem potencialmente significativo. Então, o uso de vários instrumentos que vão nos assegurar
um processo de avaliação contínua, né, didática, dialógica, dentro de cada contexto onde nós vivemos, porque a gente sabe que cada escola e cada aluno vive dentro de um contexto, e hoje no nosso Brasil os contextos são bem diferentes, bem heterogêneos, mas entendendo também que a aplicação da avaliação tem um desenvolvimento, que a aplicação da avaliação é necessária, é benéfica, e o desenvolvimento positivo desse processo de avaliação escolar depende, então, do respeito e planejamento singular de todos esses pontos que nós conversamos até agora. Então, para finalizar, eu queria que a gente fizesse uma avaliação rápida do nosso curso, numa nuvem de palavras, e bem rápido mesmo, só para a gente fazer uma dinâmica final aqui. Eu vou mandar para ti, tá, Alan? Pode ser? Ok, Carol. Deixa eu só. Hoje realmente o meu computador não me ajudou. Mas tudo bem, né, Fio? Pelo menos tá. Pode ir falando, Raquel, se você quiser, enquanto eu faço essa última. O Márcio colocou aqui que. Ah, tá. Tem uma extensão, Márcio, para colocar as fórmulas. Só um minuto que eu vou localizar o nome dela e te passo. E assim, eu testei ela funciona muito bem, tá? E nessa ferramenta tu pode tanto escrever com o mouse, tá? Como digitar. Ele funciona muito bem. Só um minuto que eu vou localizar o nome dessa extensão para você, tá? Então, o Alan vai colocar o link para a gente fazer uma nuvem de palavras final, assim, visto que é o nosso último encontro. E eu queria que vocês respondessem com 3 palavras. O que vocês acharam sobre o nosso curso, para a gente poder ter uma visão, uma avaliação de vocês, na verdade, né, sobre o que a gente desenvolveu até aqui. Deu para entrar? O link eu coloquei no chat. Vamos a teste. Mandei o link certo. Conseguiu abrir? Ah, não. Não, esse é um teste que eu fiz. Eu não tô achando ele aqui nas minhas nuvens. Ai, 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 ai. O que diz no link quando apresenta? Não. Ó, viu das tecnologias. Não achei aqui nos meus a nuvem de palavras. Acho que acabei excluindo. Engraçado. Para a gente aparece a avaliação rápida do curso. Pois é, e aqui nos meus não está aparecendo para eu poder apresentar. Carol, deve ser outra conta que tu tem logada, por isso. Depois você vai ter que trocar de conta. É, realmente. Bom, mas façam, que depois eu salvo e coloco lá na nossa
no nosso Classroom para a gente ter um termômetro do que apareceu, do que vocês sentiram do nosso curso. Raquel, queria falar alguma coisa para finalizar, antes de eu passar o tema de casa. Eu sei que o nosso tempo está estourado, mas passar o tema, pode passar o tema, daí depois a gente faz a finalização, certo? Tá bom. Então, de tema de casa, nós pensamos de vocês escolherem uma das ferramentas digitais que a gente apresentou e elaborar um teste, uma avaliação formativa, que pode ser uma prova, pode ser um teste, pode ser uma rúbrica, pode ser um quiz. Vocês podem usar o Kahoot, o Socrative, o Google Forms ou qualquer outra plataforma digital que vocês tenham acesso e postar lá no Google Classroom ou o link ou um print da tela ou uma foto, enfim, do que vocês realizaram. O objetivo maior dessa proposta é que vocês treinem esse uso dessas tecnologias e que vocês não tenham medo de se aventurar nesses novos métodos. Tá? Essa é a nossa proposta de atividade. Hoje, até o final da noite, eu vou estar colocando esses slides, vou estar colocando os tutoriais lá no nosso Google Classroom e criando a aba dessa atividade, tá? Eu quero agradecer do fundo do coração e eu quero pedir desculpa por hoje, porque acabou atrasando pela lentidão da minha ferramenta digital, mas foi muito gratificante poder realizar essas reflexões com vocês. Eu espero que tenha sido de grande valia, porque para mim foi uma experiência única. Eu vou parar a reprodução da tela, tá bom? Muito obrigada, Carol e Alan, e a toda a equipe que participou e possibilitou a organização desse curso, tá? E a vocês, cursistas, também, né, o nosso agradecimento por terem permanecido e persistido essas 8 semanas conosco, né? Um curso bastante longo. Assim, também uma informação bem geral é que o Classroom, vocês vão ter acesso permanente a ele. De repente, se nesse momento alguma ferramenta não é interessante, mas daqui a 1 ano ou 2 vocês lembrarem, tinha aquele material, o material vai estar disponível para vocês, tá? O Classroom, uma vez vocês cadastrados, né, numa turma, vocês têm acesso permanente ao material, certo? De novo, eu digo que se vocês acharem esse material interessante e quiserem compartilhar nas escolas com os colegas de vocês, sintam-se totalmente à vontade, porque um dos nossos objetivos, enquanto grupo de pesquisa e estudo Flechilhas, é disseminar conhecimentos e também ferramentas e instrumentos que possam ser úteis para vocês, professores, agora e depois, quando chegarmos na nova normalidade, certo? Então, em nome de toda a equipe, eu agradeço a persistência de vocês, faço votos de que vocês consigam utilizar pelo menos alguns trechos do nosso curso na prática profissional de vocês, e assim como nós tivermos novos cursos para ofertar, a gente vai estar comunicando para vocês via e-mail, já que vocês fazem parte dos nossos contatos agora. Da mesma forma, nós, enquanto grupo, nós colocamos à disposição para as escolas de vocês, se eventualmente, né, num dos momentos de formação que a escola precisa oportunizar a cada ano, vocês quiserem fazer contato conosco, fiquem à vontade, porque como nós todos viemos da educação básica, ou temos esse pezinho junto na educação básica, a gente se sente feliz em poder contribuir com vocês nas escolas, porque nós acreditamos na educação, e, acima de tudo, que o professor é um profissional que merece respeito, merece atenção e merece formação para aquelas situações ou aquelas lacunas que muitas vezes a gente não teve durante a formação inicial da gente, certo? Então, nosso muito obrigada pela persistência de vocês, por permanecerem conosco. O meu muito obrigado para essa equipe maravilhosa de mestrandos, mestras e graduandos que nos deram todo o suporte para fazer e acontecer esse curso, e desejo a vocês tudo de melhor. Fiquem bem, cuidem-se e que em breve a gente possa
se conhecer fisicamente, presencialmente, certo? Quiserem rever os vídeos dessa formação ou de outras formações, fica a dica, acessem o YouTube, nós temos o canal GC Flechilhas, tá? Nosso e-mail de contato é flechilhas@gmail.com e a gente está nas redes sociais, Instagram e Facebook. Então, gente, fiquem bem, abração a todos e a gente se vê pelas curvas da vida por aí. Abração!